Às 9h29 da manhã, mais de 60% das mortes em prisões brasileiras são causadas por doenças, é o que aponta um estudo do Conselho Nacional de Justiça. Matheus Coelzer, ao vivo do Rio, de volta com a gente, o que mais mostra o relatório. Que preocupante, hein? Falta de condições mínimas de saúde, higiene e atendimento nos presídios, Matheus. Exatamente, Adriano. O Conselho solicitou essa pesquisa que foi realizada pela FGV durante 6 anos e considerou mais de 112 mil casos. E os reflexos são assustadores. A pesquisa mostrou que, de fato, pouco se sabe e pouco se faz em relação a essas doenças que foram reveladas na pesquisa. A gente teve acesso aos dados e a gente vai conferir quais são os principais motivos e as principais doenças que têm causado e resultado nessas mortes. 60% é o valor das mortes nas prisões brasileiras. Entre as doenças destacadas temos, em primeiro lugar, insuficiência cardíaca, sepse ou infecção generalizadas, seguido de pneumonia e tuberculose. Mas ainda foi destacado na pesquisa, Adriana, 25% das mortes também acontecem por arma de fogo, agressão por objetos cortantes e enforcamento, asfixia, estrangulamento e sufocação, com 15%. Esses foram os dados trazidos pelo levantamento. Agora ainda, segundo os pesquisadores, houve uma parte de negligência, segundo as autoridades, no sentido que no período da pandemia muitas visitas não foram permitidas e aí se teve também a questão da alimentação que muitos familiares levavam aos presos. Se teve aí uma problemática também na questão da alimentação que não seria a adequada para essas pessoas, principalmente no período de pandemia, o que teria resultado em complicações na área da saúde, nesses 60% que foi revelado então pela pesquisa. São 36 quesitos que o Conselho Nacional de Justiça pede que sejam aprimorados e melhorados para diminuir esse percentual tão elevado quando o assunto é saúde nos presídios. Adriano. É um levantamento assustador. Até já, Matheus, de novo, Diogo Schelp, é claro, ninguém espera que um ambiente de presídio seja de férias, de diversão, mas o mínimo de condição, de saúde e de segurança, claro, também para os próprios presos, deve acontecer. Os problemas são diversos e antigos nos presídios brasileiros? São antiquíssimos, Adriana. É um problema muito sério. Eu já visitei presídio, por exemplo, em Pernambuco e vi as condições realmente, em muitos casos, insalubre. Tem se buscado, né, uma solução para essa situação. Houve melhoras nas últimas décadas, né? Eu lembro que, por exemplo, o presídio em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, também era uma calamidade, mas a situação continua sendo muito ruim, com superlotação, o que obviamente cria problemas muito sérios. Óbvio, você não pode, mesmo que sejam presos, mesmo que tenham cometido crimes, eles não podem ser submetidos a um tratamento desumano, né? E isso também atrapalha qualquer tentativa de ressocialização de presos, né? Quer dizer, isso facilita, por exemplo, o domínio do crime organizado dentro dos presídios e dificulta a ressocialização, ou seja, acaba que a reincidência continua sendo alta. Soluções para isso há aos montes e uma delas é o sistema de parceria público-privada em presídios. Isso foi adotado no Brasil em alguns casos, com bons sucessos. Eu vi, por exemplo, já visitei presídio, por exemplo, em Santa Catarina, em que a iniciativa privada atua e as condições são bastante diferentes daquelas que eu vi em Pernambuco, por exemplo. Beraldo. A gente tem uma realidade carcerária no Brasil que é lamentável, porque os presídios acabam se tornando esse ambiente propício para o domínio das facções criminosas. A gente não tem qualquer perspectiva de ressocialização, mesmo daqueles crimes menos graves. E aí essas pessoas vão convivendo nesse ambiente insalubre, que também tem que ter uma circulação das pessoas responsáveis pela segurança nos presídios, para o funcionamento dos presídios. Isso acaba criando um clima horroroso. Precisamos de presídios modernos no Brasil para que a gente possa garantir que as penas sejam cumpridas com o propósito que elas têm. Manter isolado aqueles presos perigosos, manter a disciplina, a ordem e a saúde, porque preso que fica doente custa mais ao Estado.
Então, nós temos uma repercussão bastante ampla desse caos que a gente vê nos presídios brasileiros.